Pessoal, mais um daqueles vídeos inacreditáveis. O que eu vou trazer aqui para vocês e que aconteceu ao vivo em uma emissora muito conhecida com o advogado do ex-presidente Bolsonaro. Bom, só vendo para crer. Eu vou trazer no detalhe para vocês, viralizou no dia de hoje. Tem muita informação nesse vídeo, para vocês terem uma ideia. Tem governador que foi flagrado por câmeras de televisão num estádio na Argentina, assistindo a final do jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro. Tá, mas qual é o problema, Rodrigo? Pois bem, ele está afastado por licença médica para se curar de uma pneumonia. Gente, pegou muito mal isso daí, a gente vai ver com detalhes. Aliás, tem uma matéria muito importante, eu já vou jogar na tela agora para você, sem enrolação. Mas antes disso, deixa o like aqui embaixo, é importante demais que tu compartilhe esse vídeo e que tu também te inscreva, se tu quer receber nossos vídeos diariamente, com muita informação e notícia atualizada, opinião e por vezes com bom humor. Fechou? Olha só a informação que saiu no dia de hoje e a gente começou a se questionar. Bom, proposta no STF pode elevar a idade de aposentadoria dos ministros para 80 anos. Tá, como assim? Atualmente, os ministros do STF devem jubilar aos 75 anos. Vamos tentar entender, gente, porque esse assunto é extremamente importante e, obviamente, que a velha imprensa não vai dar a atenção necessária. Então, eu vou ler a matéria para vocês e eu vou trazer a opinião de um jurista importantíssimo, um jurista constitucional, que é o André Marcília. E ele vai chamar atenção para esse caso. Vejam só. Circula no STF a ideia de viabilizar uma proposta de emenda à Constituição que elevaria a idade de aposentadoria compulsória dos ministros para 80 anos. O jornal Folha de São Paulo divulgou a informação no último sábado, dia 30, conhecida como PEC do Andador. Olha só o nome da PEC, né, gente? PEC do Andador. A medida permitiria que Nunes Marques, por exemplo, permanecesse na corte até 2052, enquanto Dias Toffoli teria seu mandato estendido até 2047. A proposta iria estender em 5 anos a idade para aposentadoria, que atualmente ocorre aos 75 anos. Essa ideia surgiu depois da PEC da Bengala, que estendeu em 5 anos a idade para a aposentadoria dos ministros. Antes da medida, os magistrados aposentavam aos 70 anos. A mudança não impede o presidente Lula de nomear novos ministros durante seu atual mandato. No entanto, garantiria 5 anos adicionais a atuais ministros. Lula já nomeou Cristiano Zanin e Flávio Dino para o STF. A questão toda, gente, é que o André Marcília, então, ele fez uma análise do que, na verdade, isso daqui impacta. Qual é o efeito prático desse tipo de medida? E olha só como ele chamou a atenção para esse caso, gente. Mas o seguinte, eu acho que a gente fica, como você disse, com favas contadas ou atrás dessas situações todas. E sabe quem é esperto? Espertos são eles que nos jogam nesse mar de besteiras, como eu estava dizendo, enquanto eles vão fazendo as costuras que importam por trás dos panos. Eu hoje mesmo foi publicado uma notícia dizendo que o STF ele está querendo ampliar o mandato dos ministros para 80 anos. Ou seja, eles sairiam apenas com 80 anos. Seria a PEC do andador, algo assim, que eles estão chamando dessa forma. E já ouvi dizer, nessa mesma matéria, que saiu na Folha, inclusive, dizendo o seguinte, que o ministro Fachin e o ministro Barroso estariam dispostos a antecipar para logo a sua aposentadoria. Ou seja, o que está por trás disso? Por trás disso está, se o Fachin e o Barroso anteciparem para agora a sua aposentadoria, adivinha quem vai nomear mais 2 ministros? O Lula. Se o mandato dos ministros for para 80 anos, adivinha quem não vai nomear um novo ministro? O próximo presidente, que como a Lucy e o Serrão estavam falando, provavelmente, ou tem tudo para ser de direita se permitirem. Então, a gente não vai ter um novo presidente podendo nomear ministros para o STF, porque eles vão antecipar a aposentadoria, aumentar o mandato e com isso esvaziar o poder do próximo presidente, deixando tudo para o Lula. Isso sim é que a gente devia estar preocupado, isso sim é que devia ter uma força-tarefa para apurar, isso sim é que devia estar sendo chamado de possível golpe, e não as 3 dúzias de papéis escritos que fulano vai para cá, fulano vai para lá, e você vai ver não aconteceu nada. Um golpe, um suposto golpe de 2 anos atrás.
de 2 anos atrás. Claro que não aconteceu nada, as autoridades só descobriram agora. Se fosse para acontecer, já tinha acontecido. Então é óbvio que eles abortaram ou não foram capazes de colocar em ação, ou não quiseram colocar, ou nem eram, ou era só um plano que, enfim, deixaram para lá, não importa. O fato é que nós estamos com situações prementes como essas, de uma espécie de costura entre executivo e judiciário, e ninguém fala, e as pessoas acham isso normal. A matéria que eu estou mencionando tratou isso como se fosse simplesmente uma notinha. Então, Guilherme, o grande problema do Brasil é esse. O absurdo de amanhã normaliza o absurdo de hoje. E a gente vai se acostumando aos absurdos. E quando a gente acha que a gente está entendendo um desses absurdos, por trás dos panos tem algum outro absurdo sendo feito. Então, é ingovernável, é incompreensível, é impossível de se digerir tanta bobagem ou tantas coisas que são feitas hoje no Brasil em nosso desfavor. Em desfavor do povo, em desfavor do cidadão, em desfavor do interesse público e da coletividade. Tá aí, pessoal, André Marcília soltou o verbo explicando essa situação e, de fato, né, a gente conseguia olhar na prática aí como vai funcionar isso daí. Poderia ficar, então, tudo na mão aí do Lula e o próximo presidente sequer poderia fazer qualquer tipo de indicação ao STF, gente. Olha, é coisa de a gente realmente acompanhar de perto tudo isso daí. Eu vou acompanhar e eu vou trazer o desfecho para vocês aqui. Então já corre aqui embaixo e te inscreve se tu não fez isso ainda. Porque agora é a hora do Faz o L. Vamos acompanhar aqui um vídeo gravado pelo seu João, que olha, tá decepcionado com esse governo do amor. Deixa eu só entender por quê. Esse vídeo viralizou também. É um eleitor aí do governo Lula, mas que ele não tá nada satisfeito com o preço, principalmente da carne no supermercado. Vamos assistir. Galera, bom dia. Galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui no mercado, a minha esposa pediu para mim vir no mercado e eu estou revoltado. Acontece o seguinte, presidente Lula, eu sou seu eleitor, sempre votei no senhor, gosto do senhor, mas acontece o seguinte, eu vim aqui no mercado, eu estou encontrando um quilo de acém por 42 reais, ó aqui, ó. Ô, presidente, o senhor toma uma atitude, ó. Viu os preços aqui, ó? Tá 42 reais o quilo de acém. Então, se o senhor não toma uma atitude, como é que nós brasileiros vamos ficar e vamos votar no senhor? Eu sou seu eleitor, então eu tanto aprovo como nem desaprovo. Tá vendo? Isso aqui é um quilo de acém, ó. Era 26 reais, já tá 42 reais aqui, ó. Pessoal, agora deixa eu trazer esse caso que foi, assim, ó, viralizou de uma maneira absurda na internet no dia de hoje, o nome da Jovem Pan. Por quê? A emissora Jovem Pan estava fazendo uma entrevista com o advogado do ex-presidente Bolsonaro, o Paulo Bueno. Pois bem, até aí tudo certo. Só que chegou um determinado momento em que o advogado do ex-presidente Bolsonaro começou a citar ali questões de censura e citou a própria emissora que foi censurada em alguns momentos, que muitos de vocês que acompanharam aí certos momentos nossos, né, não muito tempo atrás aí, sabem que de fato ocorreram aí momentos muito tensos, né, com a Jovem Pan. Pois bem, gente, o advogado, então, no momento que estava falando sobre isso, ele foi, de certa forma, censurado, cortado sua fala, encerrada a entrevista. E não só isso. Olha, eles inclusive tiraram esse trecho lá do YouTube da Jovem Pan. Eles cortaram a entrevista com o advogado do ex-presidente Bolsonaro. Tu não encontra mais por lá. Se tu for ver lá no YouTube da Jovem Pan, só tem, a partir do momento seguinte, a entrevista com o advogado e o programa que rolou depois disso. Antes disso, não se encontra mais nada. Só que, obviamente, que a internet tá aí, né, pessoal? E as pessoas viralizaram. A Bia Kicis, por exemplo, a deputada, escreveu: advogado de Bolsonaro é censurado ao vivo na Jovem Pan, enquanto relembra casos de censura da própria emissora pelo STF. Vamos ver esse trechinho, então, em que o advogado estava falando e vejam só a atitude do apresentador do programa naquele momento. E que ficou muito claro, né, pessoal? Deu para ver ali a situação extremamente desconfortável que ele se encontrou ao ter que cortar aí o advogado do ex-presidente Bolsonaro. É, pessoal, tempos difíceis, vejam só. O que nós temos aqui? Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou...
Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado, vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o retorno do pagamento de emendas parlamentares que estava suspenso desde agosto. No entanto, Dino determinou que os... Você tem noção disso, pessoal? Simplesmente cortaram o advogado do ex-presidente Bolsonaro, porque até então, falando do tal suposto golpe, tudo bem, aí, né, tá lá. Agora, quando o advogado começou a citar algumas questões aí, né, ele foi cortado. Pessoal, bom, vai ficar aberto os comentários para vocês. Comentem o que vocês acharam aqui embaixo, tá? A gente sabe muito bem os rumos que tomou a Jovem Pan, mas aqui para mim ficou muito claro. E agora com a retirada então do vídeo, pelo menos eu não encontrei o programa anterior a esse corte aqui, eu não achei no YouTube deles, eu achei só depois daqui. Fica com vocês aqui embaixo essa informação. Vocês viram aí que ele falou sobre que o Flávio Dino liberou de novo, não é mesmo? Essa questão aí das cotas parlamentares. Pois bem, olha só a informação a respeito desse assunto que saiu no dia de hoje. E olha se não é uma coincidência do amor. Destravamento de 25 bilhões de emendas facilita a aprovação de propostas do Planalto. Vamos tentar entender? Olha só, a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, proferido nesta segunda-feira, ou seja, hoje, de destravar emendas de congressistas, vem em boa hora para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, durante as articulações para o pacote de corte de gastos públicos. Pessoal, olha, isso não é uma coincidência, gente. Meu Deus, cara. Olha, esse governo Amor ainda tem sorte, não é? Acontecer isso. Imagina, Flávio Dino ir lá e liberar as emendas, né? Facilitando para que o Congresso, então, vote a favor do governo Lula. É um negócio surreal isso aí. A estimativa é que cerca de 25 bilhões de reais tenham ficado represados desde agosto, quando o Dino determinou a suspensão dos repasses. Ainda não está claro, no entanto, se o pagamento total será realizado ainda em 24 e qual o impacto sobre as contas públicas. Deputados e senadores pressionarão o Planalto para ter o dinheiro já no destino. Congressistas vinham reclamando reservadamente da retenção das emendas e afirmavam que a votação do pacote de gastos ficaria prejudicada até a liberação. A expectativa é que com a volta dos repasses, haja maior boa vontade do Congresso em votar o pacote. Nesta semana, a Câmara deve iniciar a tramitação de projetos para cortar gastos. Líderes partidários se reunirão na terça-feira para combinar datas. A tendência é que votem nos próximos dias requerimentos de urgência que servem para acelerar a tramitação. As medidas incluem mudanças na política de valorização do salário mínimo e em benefícios sociais como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Tá aí, gente. Olha só, eu vou falar pra vocês, tá? Esse governo do amor parece que tem mais sorte do que juízo. O que vocês acham? Comentem pra mim aqui embaixo. Pessoal, agora vamos para esse caso, um tanto quanto curioso, não é mesmo? O governador do Sergipe, o Fábio Mitidieri, ele é do partido do PSD. Ele fez esse post no dia 26 de novembro, ou seja, há uns cerca de 5, 6 dias atrás. Fala, meu povo, tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após a pneumonia. O governo segue sob a orientação do nosso vice Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo o meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso estado e os sergipanos. Ele já até ganhou aí notas de comunidade lá no Twitter nessa postagem, né? No X, na verdade. No dia 30 de novembro, o governador foi flagrado assistindo a final da Libertadores na Argentina. O que acontece, gente? O governador, então, estava de licença. Porém, ele foi filmado neste final de semana, pelas câmeras de televisão aí, que são responsáveis pela final da Libertadores, que teve como adversários aí do Botafogo, o time do Fábio, o Atlético Mineiro. Então, estava ocorrendo e ele foi. Então, pegou o Brasil e foi para a Argentina para assistir o jogo.
Mas ele estava de licença médica para se curar aí da pneumonia. Não pegou nada bem isso daí, acabou viralizando na internet e fazendo com que, inclusive, ele tivesse que se explicar. E vejam só a matéria que saiu. De licença, governador de Sergipe é flagrado na final da Libertadores. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, do PSD, recebeu uma onda de críticas nas redes sociais após ser flagrado na final da Libertadores em Buenos Aires, na Argentina, 5 dias após anunciar uma pausa para cuidar da sua saúde em decorrência de uma pneumonia. Ele vem sendo criticado por viajar enquanto está de licença para cuidar da saúde. Olha só, abre aspas, o governador de Sergipe meteu o atestado na cara dura para ver o fogão em Buenos Aires, escreveu um internauta. Circula na internet o momento em que o governador aparece na transmissão ao vivo do jogo ao lado da esposa, Érica Mitidieri, no estádio Monumental de Nunes. Ele usava uma camiseta do Botafogo e óculos de sol. Mitidieri se pronunciou neste domingo, dia 1º, após chuva de comentários negativos nas redes sociais. Abre aspas, estou afastado oficialmente, seguindo o que a lei determina em uma viagem com minha família, paga com recursos próprios. Lamento o uso político de informações, distorcendo propositalmente o fato de estar em descanso após o período em que estive doente. Agradeço a confiança e reforço que qualquer dúvida ou preocupação será prontamente respondida no meu retorno, destaca o trecho da nota. Então tá aí, né, pessoal? Vamos ver então que dia ele voltará. Ele voltou hoje? Olha, pelo que eu entendi aqui, ele não voltaria hoje ainda porque ele está descansando, né? Comentários abertos aqui para vocês. Eu quero saber, as pessoas aí pegaram muito pesado com o governador por estar de licença médica, ele só foi dar um pulinho no outro país lá para ver a final da Libertadores, né? Coisa pouca. Agora, pessoal, deixa eu trazer essa informação para vocês verem o nível de importância que tem isso daqui. A defesa do ex-presidente Bolsonaro entrou com um pedido para afastar o relator do inquérito do golpe, que é o ministro Moraes. E a Globo, olhem o nível, né, digamos assim, de conexão que a Globo tem dentro da Suprema Corte para eles já anteciparem qual que vai ser a resposta do STF. Vejam só, a defesa do Bolsonaro quer tirar, né? Quer, na verdade, pedir o afastamento aí do ministro Moraes desse inquérito do golpe. O próprio advogado do ex-presidente esteve aí na Globo News e falou, né, que o presidente Bolsonaro e o Moraes, aí os dois, né, digamos que não se dão bem, aquela coisa toda que vocês viram aí já, que eu trouxe. E aí, o camarote aqui, o jornalista da Globo já tem a informação. Como assim, pessoal? Não, vejam das palavras dele, porque até fica um negócio meio surreal eu falando para vocês. Eu conversei com ministros da Suprema Corte ao longo do dia de hoje e tem chance zero desse caso sair da alçada do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Ele está acompanhando desde o início. Qual é a avaliação que ministros fazem da Suprema Corte? Justamente o objetivo é fazer uma espécie de intimidação. E durante todo o período, quando fica claro que o Alexandre de Moraes está investigando, quando fica claro que o Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, todo o objetivo do ex-presidente Bolsonaro e desse entorno era de causar constrangimento para o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo era esse, muitas vezes até intimidar mesmo. É verdade que tem ministros que ficam intimidados, juízes que ficam intimidados quando estão julgando, por exemplo, casos de máfia, e o objetivo é esse mesmo. A máfia começa a causar constrangimentos e avançam máfia, grupos golpistas e tudo, eles acabam avançando justamente em quem está julgando para tentar criar uma suspeição ou para criar uma intimidação, para que haja medo e que esse determinado juiz acabe saindo. Não vejo, e aí conversando também com ministros do Supremo Tribunal Federal, qualquer medo do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse caso, mesmo com todas as questões de intimidação. Também não vejo disposição de cair nesse tipo de armadilha, nem ele, nem os ministros da Suprema Corte, e olha, você faz algo direcionado para atacar um ministro da Corte, porque esse ministro está investigando e depois ele é considerado suspeito. Então, é lógico que eu vejo assim, é um movimento muito mais político da defesa do que jurídico. Fica muito claro que esse objetivo é criar uma espécie de constrangimento, um discurso, uma vitimização. O ministro Alexandre de Moraes, que foi... O ministro foi.
alvo de investigação, alvo de monitoramento, tinha plano para assassiná-lo, e aí, depois de tudo isso, ainda querem tirar o ministro da investigação. Ou seja, vocês viram aqui, né? Ele falou que é político, que é vitimização. O que mais que ele falou aqui, gente? É um negócio surreal, gente. Olha, isso daqui é uma mídia, assim, aberta, pessoal. Vocês têm noção disso? Olha só. E aí querem regular redes sociais, né? A gente não pode ter um contraponto aqui, então. Gente, tá tudo muito assustador, eu confesso pra vocês, tá? Simplesmente inacreditável. A gente percebe aqui no jornalista falando, pessoal. Bom, eu quero comentários de vocês. Daqui a pouco minha opinião aqui tá meio maluca, mas eu acho surreal isso. A forma como eles noticiam isso daqui é bizarro, né? Eles têm um contato direto aqui. Apavorado, gente. Pessoal, agora olha a informação que foi trazida pela CNN. Eu já tinha, num outro momento aí, dado uma informação para vocês de um jornalista da Globo aí que eles queriam, de alguma forma, pedir, inclusive, que não houvesse folga no judiciário, né, que revessem essas folgas aí, na verdade, para que tivessem pessoas lá, para poder dar andamento dar mais celeridade nesse caso aí, para poder julgar o quanto antes e aceitar ou não. É mais ou menos assim, né? Vamos resolver esse negócio com o ex-presidente Bolsonaro aí pra ver o que vai dar, se de fato vai preso mesmo. Bom, é mais ou menos esse negócio aí. E aí, agora a CNN traz aqui a informação de que eles estão pensando em juntar 3 inquéritos, porque tudo faz parte do mesmo negócio. E aí a gente consegue acelerar um pouco mais aí o andamento desse processo todo. Gente, vocês têm noção disso aqui? Olha só o que vai dizer aqui, então, a jornalista da CNN, a informação que ela tem de bastidor. Existe, de fato, uma polêmica porque tem jurista que fala que, na verdade, você não pode misturar os inquéritos, são inquéritos separados, de fato, são 3 inquéritos diferentes, que é o da vacina, das joias e agora do golpe, e que você teria que apresentá-los de forma separada. Não existe uma regra em relação a isso. E a expectativa, quando a gente conversa ali na PGR, é que, de fato, esses 3 inquéritos, eles sejam apensados ali, juntados em um único inquérito. E por que isso? Porque a explicação deles é a seguinte: são todos completamente interligados. O inquérito da vacina, por exemplo, o inquérito da vacina foi apresentado em março. E o que ele dizia? Que o presidente Jair Bolsonaro falsificou o cartão de vacinação dele, da família, enfim, porque ele precisava ter esse cartão de vacinação caso ele fosse para os Estados Unidos ou para outro país, mas a gente estava falando ali naquele momento de ir para os Estados Unidos, e lá, apesar dele ter um passaporte diplomático, naquele período ele tinha um passaporte diplomático, lá quando ele tivesse que voltar ou fazer alguma movimentação, ele precisaria ter o cartão de vacinação. Então, ele teria falsificado esse cartão de vacinação justamente por quê? Porque está interligado com o golpe. Se o golpe fosse dado, de fato, como descobriu aí a Polícia Federal que existia esse plano de dar um golpe, Bolsonaro iria para os Estados Unidos. Ele não estaria aqui no Brasil, aqui em Brasília, nesse período do golpe. Ele estaria nos Estados Unidos. Então, por conta do golpe, ele falsificou um cartão de vacinação. E não se sabe por quanto tempo ele ficaria lá nos Estados Unidos. Ele até falou, e o dia seguinte disso. Então não se sabe por quanto tempo ele ficaria, de acordo com as investigações. Então entra aí o inquérito das joias, que foi em julho. Esse inquérito chegou para a PGR em julho. Entra então o inquérito das joias. Por quê? Porque Bolsonaro, de acordo com as investigações, ficaria com essas joias recebidas na Arábia Saudita, e ele teria como vender essas joias e se manter por um período que a gente não faz ideia de quanto tempo seria, a gente não sabe o desdobramento desse plano, mas se manter fora do país por um determinado período de tempo, graças à venda dessas joias. Então, a explicação oficial Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tudo fazia parte do golpe. Ele
fazer aí a falsificação nas vacinas, nos cartões de vacinas, aliás, para depois ele então vender as joias, já que ele estaria nos Estados Unidos no momento do golpe, e ele poder se manter com o dinheiro das joias lá. Gente, isso aqui é roteiro de filme, hein? Você tá louco? Roteiro de filme estranho, né? Quando a gente pergunta, mas como é que vai juntar 3 coisas que teoricamente não têm a ver? Segundo os investigadores, uma coisa está totalmente interligada à outra, você juntaria tudo e manda para o Supremo até para dar mais uma celeridade nesse processo e não demorar, porque veja só, imagina se for demorar quase 1 ano cada um, isso vai acabar, Deus sabe quando. Então, a ideia seria dar essa juntar tudo para dar celeridade ao processo. Tá aí então, né, pessoal? Juntar tudo para dar celeridade ao processo. Que criatividade, não é mesmo? Obviamente que da turma do golpe, não é? Até porque é roteiro de filme. Ai, gente do céu, o que eu vou dizer para vocês, pessoal? Bom, eu fico trazendo aqui a informação, né? Quero o comentário de vocês aqui embaixo. O vídeo tá extremamente longo. Eu vi aqui agora que saiu uma bomba, mas só no próximo vídeo. Não tem como, esse vídeo já tá longo demais. Pessoal, comenta aqui embaixo, deixa o like que é importante demais, deixa o joinha, se tu não é inscrito no canal, te inscreve, porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.